Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 20ª aula de Programação Estruturada e Orientada a Objetos. Na aula anterior, nós iniciamos o nosso estudo nos aprofundando no assunto de classes em Java. Nós vimos também os tipos de atributos, constantes e as declarações de atributos e métodos em Java. Hoje, iremos iniciar o nosso estudo através da utilização de objetos. E para utilizar objetos em Java, vamos precisar executar dois passos. O primeiro deles é declarar uma variável que referenciará o objeto. Assim como fazemos com tipos primitivos, é necessário declarar o objeto. O segundo passo é instanciar este objeto. Teremos que alocar o objeto em memória e, para isso, utilizaremos o comando new e um construtor, que é algo que vamos aprender posteriormente. Então, nesta imagem, nós temos um exemplo de uma classe, de um programa que utiliza a classe conta apresentada em exemplo anterior. E esta classe conta tem por objetivo mapear os dados e comportamentos de uma conta bancária. Então, assim, ela não terá um método main. Este método estará na classe principal do nosso programa. E a classe programa é que representa esse nosso programa principal. Então, observe que na linha 6, bem aqui, é declarada uma variável de nome C que referenciará um objeto da classe conta, enquanto na linha 7, bem aqui, o objeto é instanciado em memória. Então, para instanciar um objeto em memória, vamos utilizar o operador new acompanhado pelo construtor conta. E na linha 8, bem aqui, é atribuído o valor Zé ao atributo nome titular da conta instanciada. Na linha 9, há uma chamada ao método depositar, passando como argumento o valor 100, como vocês podem observar bem aqui. Então, notem que foi utilizado na linha 8, C.nome titular, bem aqui, ó. E na linha 9, C depositar 100, como vocês podem observar bem aqui. Nas linhas 10 e 11 do código, há dois comandos de saída de dados que vão imprimir na tela o nome do titular e o saldo atual da conta, respectivamente, que é aquele comando system.out.println que a gente aprendeu lá no início da nossa disciplina, se lembram? Então, é este comando que vai fazer com que os dados sejam apresentados na minha tela. Então, notem que foi possível acessar o atributo nome titular e o método depositar da classe conta. E este acesso foi possível, pois na definição desta classe conta, não definimos um qualificador de acesso para o atributo e nem para o método. Logo, tanto o método quanto o atributo são, por padrão, protegidos ou protected. E aqui nós temos atributos estáticos. O que são atributos estáticos? São atributos que contêm informações inerentes a uma classe e não a um objeto específico. Por isso, também são conhecidos como atributos ou variáveis de classe. Métodos estáticos são inerentes à classe e, por isso, não nos obrigam a instanciar um objeto para que possamos utilizá-los. Para definir um método como estático, basta utilizar a palavra reservada static, que é esta aqui. Então, para utilizar um método estático, devemos utilizar o nome da classe acompanhado pelo nome do método. E os métodos estáticos são muito utilizados em classes Java que provêm determinados serviços. E aqui nós temos um exemplo onde Java fornece na classe Math uma série de métodos estáticos que fazem operações matemáticas, como, por exemplo, raiz quadrada, valor absoluto e o seno de algum ângulo. Então, nessa imagem aqui, nós temos o uso dos métodos da classe Math a fim de ilustrar a utilização dos métodos estáticos.
Nesta primeira linha, nós temos a atribuição à variável x do valor da raiz quadrada de 634. Já na segunda linha aqui, nós temos a atribuição do valor do seno de 4 radianos. E nesta outra aqui, nós temos a atribuição do valor da constante matemática π. Então, aqui, não instanciamos objetos da classe Math para utilizar seus métodos e constantes, porque eles são estáticos. E um método criado como estático só poderá acessar atributos que também sejam estáticos, além dos seus argumentos e variáveis locais. Classe string. Para criar uma classe de string, não precisamos utilizar o operador new, como acontece com as outras classes. Então, para instanciar um objeto do tipo string, basta declarar uma variável desse tipo e inicializá-la com algum valor. É importante saber que os objetos da classe string podem ser concatenados com o operador de soma, que é aquela cruzinha. E para comparar se os valores de duas strings são iguais, vamos utilizar o método equals e não o operador igual a igual, que é utilizado para tipos primitivos. Classe string. A classe string conta ainda com diversos métodos úteis, dentre os quais podemos destacar length, que vai retornar o tamanho de uma string, char_at, vai retornar o caractere da string que se localiza no índice passado como parâmetro, e aqui vale ressaltar que o primeiro índice de uma string é o índice 0. Temos também o toUpperCase, que vai retornar uma string com todas as letras maiúsculas a partir da string que chamou o método. toLowerCase vai retornar uma string com todas as letras minúsculas. Trim retorna uma string sem espaços em branco no início e no final dela, a partir da string que chamou o método. Nós temos também o replace, que vai retornar uma string com substrings trocadas a partir da string que chamou o método. As trocas são feitas de acordo com o parâmetro do método, em que aparecer a substring 1 será substituída pela substring 2. E temos também o valueOf, que retorna uma string a partir de um valor de outro tipo, como um número, por exemplo. Então, aqui nós temos uma figura que apresenta exemplos de métodos de string. Tá? Então, aqui foi utilizado o length, char_at, toUpperCase, trim e replace também. E aqui vai ser a saída que foi gerada pela imagem anterior, que foi meu nome é José, o tamanho do nome é 4 e assim por diante. Listas. A estrutura de dados lista é muito utilizada para armazenar conjunto de elementos. E a vantagem em utilizar listas em lugar de vetores é o fato de as listas serem alocadas dinamicamente, de forma que não precisamos prever o seu tamanho máximo. Então, em Java, já fornece classes que implementam o conceito de listas, como nós temos aqui no exemplo. Então, para navegar em uma lista, usaremos a interface iterator. Segue os principais métodos do iterator aqui na imagem. Aqui nesta figura, nós temos um exemplo no qual criamos duas instâncias da classe conta, inserindo-as em uma lista. E depois, navegamos na lista, exibindo os números das contas da lista. O ArrayList pode armazenar objetos de qualquer tipo, e quando obtemos um objeto, ele retorna uma instância do tipo Object. Então, por isso, no exemplo foi necessário fazer a conversão explícita para o tipo conta. Então, aqui eu tenho uma atividade para vocês, onde eu quero que vocês citem pelo menos 2 métodos que podemos usar na classe string. E o que aprendemos hoje? Nós iniciamos o nosso estudo com a utilização de objetos, vimos que temos em Java atributos e métodos estáticos. Vimos também a classe string, onde temos vários métodos úteis que podemos utilizar nela. E também as listas.
Aqui nós temos as referências. Por hoje é só e até a próxima aula.